Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O início de um novo ano carrega simbolismos de renovação, planejamento e recomeços. Para o agricultor brasileiro, essa virada também marca um momento decisivo de planejar as estratégias que vão definir os resultados da safra que está por vir. Analisando previsões climáticas, cenários econômicos e cambiais, o produtor traça seus caminhos buscando alinhar produtividade, rentabilidade com responsabilidade de produzir de maneira mais sustentável. E esse compromisso será ainda mais relevante em 2025, quando o Brasil vai sediar a COP30, a cúpula do clima da ONU. O agronegócio brasileiro é um dos principais motores da economia nacional, sendo responsável por uma parcela significativa do produto interno bruto e das exportações do país. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o setor deve crescer 5% neste ano, alcançando uma receita estimada de 1,43 trilhão de reais. Mas para falar sobre o assunto, eu recebo hoje o advogado Dr. José Mário. Muito obrigada por estar aqui e falar sobre agronegócio com a gente. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Prazer. Abri o programa falando de números positivos, mas quais são os desafios que o agronegócio vai enfrentar este ano, doutor? Então, são muitos desafios, né? É uma atividade bastante envolvida em questões com riscos, né? É uma produção a céu aberto, tem todas as questões climáticas. Então, acho que para a gente resumir, né, talvez os principais desafios para 2025, primeiro, a questão climática, como foi falado, né? Em algumas regiões do país está chovendo muito, em outras regiões está chovendo pouco, né? E isso impacta diretamente a produção. Tem algumas questões relacionadas também ao câmbio, né? Que isso impacta diretamente o nosso agro, que tem uma característica muito exportadora. E também impacta, dentro ainda da questão do câmbio, a questão dos insumos, né? Boa parte dos insumos de produção são adquiridos do exterior. Então, essas oscilações de moeda, ao mesmo tempo que favorecem os exportadores em alguma medida, né? Também aumentam os custos de produção para o produtor brasileiro. Então, esse existem alguns mecanismos de proteção, né, contra essas oscilações cambiais, mas não deixa de ser um grande desafio. E também, dentro desse contexto agro, as questões ambientais, né, são questões muito relevantes para o setor. Como você bem disse, nesse ano o Brasil vai sediar a COP30. O Brasil está hoje na vitrine, né, para o mundo em questões ambientais e certamente o agronegócio está muito envolvido, né, nessas discussões. Estamos na vitrine, mas estamos preparados para apresentar e comprovar na COP30 esse olhar direcionado para a rentabilidade, mas também para o cuidado com o meio ambiente? Sim, sim. O Brasil tem uma oportunidade de ouro, né, para demonstrar o quão responsável do ponto de vista ambiental é o país, é o produtor brasileiro, né? Logicamente, como em qualquer segmento da economia, como em qualquer profissão, existem alguns poucos profissionais que não seguem as regras, né? Mas, no geral, o produtor brasileiro ele é muito responsável, ele está ciente da importância dessa produção para a alimentação, né, dos brasileiros e do mundo e sabe dessa vocação natural do Brasil para a exportação da produção. E os nossos grandes consumidores no mundo, eles têm eles dão muita importância para essa questão ambiental, né? Então, nós temos que fazer a nossa lição de casa aqui no Brasil, né? Que é justamente seguir à risca, né, o Código Florestal, toda a legislação inerente à produção, que é uma legislação muito moderna e que protege, que pensa muito nas questões ambientais. E nós temos que, com a realização da COP30 aqui no Brasil esse ano, tanto o país como os produtores rurais têm uma oportunidade de ouro para mostrar, né, o quanto nós somos responsáveis nesse campo da responsabilidade ambiental, né? Você almeja impactos positivos com a COP aqui, regulamentações que venham a incentivar ainda mais o agronegócio brasileiro? Sim, certamente, certamente. O Brasil quer se colocar no mundo, né, como uma potência ambiental, vamos dizer assim, né? O Brasil tem muitas riquezas naturais, tem muitas florestas, riquezas hidrominerais, enfim. Então, o Brasil quer se colocar no mundo como uma potência ambiental.
A realização da COP30 no Brasil vem nesse ensejo, né? Nesse pacote, vamos dizer assim, né? Que é uma grande oportunidade. A diplomacia brasileira trabalhou muito para trazer esse evento para o Brasil, justamente para nós termos essa possibilidade de mostrar para o mundo, né? Toda a nossa competência no quesito ambiental. E nessa esteira, né, das discussões ambientais, certamente isso impacta vários setores da sociedade como um todo, inclusive nas questões políticas, legislativas. Então, certamente a gente vai ter muitas discussões ao longo do ano em relação a essas questões ambientais, eventualmente novas normas ou desenvolvimento das normas já existentes, adequação de algumas questões, né? Como o grande agronegócio, aquele grande produtor, às vezes ele tem mais facilidade e acessos a essas normas, a esse código florestal, mas é aquele pequeno produtor, aquele que muitas vezes não tem esse acesso, que tem uma pequena porcentagem de terra, que está ali criando o seu porco, sua galinha, vendendo o seu queijo. Quais são os impactos para eles? E mais, se ele não tiver enquadrado certinho nisso, qual a responsabilização? Certo. O Código Florestal, a legislação brasileira, né, do ponto de vista ambiental, ela é a mesma para o pequeno, para o médio, para o grande, para o gigante, para o micro, né? Logicamente, existem algumas questões inerentes a cada porte de produtor, vamos dizer assim, mas os pequenos e os médios, né, produtores, eles têm uma responsabilidade muito grande, né, do ponto de vista da conservação ambiental, até porque parcela significativa das propriedades rurais no Brasil são de pequeno ou médio porte, né? Os grandes são uma minoria, né? Então, o pequeno e o médio produtor têm essa responsabilidade, estão sujeitos, né, como qualquer outro produtor, né, de todos os portes, estão sujeitos a determinadas regras, né, inclusive a responsabilizações no campo civil, no campo administrativo, inclusive no campo criminal, dependendo da situação. Mas existem essas gradações, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista do pequeno produtor. A legislação ela traz algumas exceções para o pequeno e para o médio, mas mesmo assim estão todos sujeitos, né? É uma legislação bastante moderna, como eu já mencionei aqui, né? E uma legislação que é exemplo para o mundo inteiro do ponto de vista da preservação ambiental. Você falou numa das suas respostas, logo lá no comecinho, sobre exportação, câmbio, Estados Unidos, potência, mudou de presidente, Sim. que vem com novas sanções, mirando no país inteiro, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sim. Qual o impacto da alta do dólar e dessas novas sanções impostas pelo Trump? Então, a gente tem que separar o que é ruído do que é, de fato, uma ação efetiva, né? O presidente Trump nos Estados Unidos, ele tem essa característica, né? Isso não é novidade para ninguém, no primeiro mandato dele já existia essa característica de pressionar, né, os demais países, principalmente naquilo que os países, naquilo em que outros países são concorrentes dos Estados Unidos ou que afetam a produção ou a demanda interna dos Estados Unidos, né, de consumo. O Brasil, por ser uma potência do ponto de vista da produção agropecuária, né, logicamente, os Estados Unidos, em algumas frentes em relação a determinados produtos, ele vai mirar no Brasil. Por quê? Porque nós somos relevantes no mercado mundial, né, especialmente no segmento agro. Então, essa tática, né, de pressionar para conseguir para pelo menos sentar numa mesa de negociação e conseguir determinados avanços, vamos dizer assim, ou determinados ganhos para a população dos Estados Unidos, isso vai acontecer naturalmente, né? Mas o que a gente tem que fazer, né? Eu digo o Brasil, né? O Brasil, ele tem que continuar se colocando, né, nessa situação de uma forma serena, que é o que está sendo feito até o momento, né? E procurar entender que isso faz parte do jogo político e o presidente dos Estados Unidos está muito mais falando para o público interno do que para o mundo, né? Quando ele toma determinadas decisões, enfim.
Então, a gente tem que separar o que de fato é uma estratégia política, talvez muito mais para o público doméstico do que para o mundo, daquilo que de fato pode nos prejudicar. No que venha, eventualmente, a prejudicar o Brasil, né, ou que seja prejudicial ou que não seja justo para com o Brasil, especialmente no campo da produção agropecuária, aí cabe ao Brasil, seja por meios diplomáticos, seja através de algum contencioso, né, iniciar alguma discussão em algum órgão internacional que possa vir de alguma forma mediar essa discussão e de fato impedir ou mitigar, né, eventuais prejuízos para o produtor brasileiro. Porque assusta, né? Sim. Da maneira que ele fala, da maneira que nós recebemos a notícia. Sim. E a gente fica assustado, o que será do futuro, o que serão das exportações, importações, como isso vai refletir para o consumidor final? Sim, isso, o mercado, o agro, ele está muito inserido nessas oscilações de preços de mercado. Por quê? Porque boa parte do que a gente produz, especialmente em determinadas culturas, em determinadas criações aqui no Brasil, que nós somos muito fortes, né? São commodities, né? Que são produtos que têm características muito parecidas ou iguais em qualquer lugar do mundo, né? E que têm essas cotações de preços que elas são basicamente, elas servem de parâmetro, né, para o mundo todo, não só para o Brasil. Então, eventualmente, alguns eventos geopolíticos, às vezes alguma guerra, algum conflito, ou uma seca muito grande num país que é um relevante produtor de alguma cultura, enfim, tudo isso influencia no preço dessas commodities, né? Quando eu falo de commodities, a gente está falando desde o café até o algodão, a soja, a carne, né? A carne de vaca, enfim. Mas essas oscilações, elas são comuns, tá? No mercado, a depender principalmente de questões, às vezes, climáticas, que pode ter alguma quebra de safra, alguma questão nesse sentido. Isso impacta no preço. Por quê? Porque às vezes a demanda ela aumenta ou ela até se mantém estável, né? A quantidade de pessoas que querem determinado produto, mas a produção cai. Então, naturalmente, o preço sobe, né? Porque existe um descasamento entre oferta e demanda, né? Nessas situações, acho que o consumidor brasileiro, né, que quando a gente vai no supermercado, a gente vê, né, essas diferenças, essas oscilações de preço, né? O que o consumidor pode fazer, né? Primeiro, ele pode focar em determinados produtos em determinadas épocas do ano, quando tem, por exemplo, a safra de determinados produtos, ou de determinadas frutas, ou de determinadas mercadorias, que em algumas épocas do ano naturalmente vai estar mais barato. Então, essa é um primeiro caminho. Mas existem alguns produtos que naturalmente vão oscilar. Então, por exemplo, o café, que está muito em voga agora no momento, né? O aumento significativo do preço do café. Tudo isso ele depende esse aumento de preço está relacionado a várias questões, né? Não só, às vezes, a quebra de produção, mas também com questões geopolíticas, enfim, com um determinado concorrente nosso que não está conseguindo entregar aquilo que era esperado em termos de produção. Então, infelizmente, em relação a alguns produtos, essa oscilação é comum, vamos dizer assim, né? Então, acho que a gente precisa ter calma. Quando algum Nem sempre, então, é interno a alta de um produto? Nem sempre é uma produção interna que reflete ali no mercado? Como o café, por exemplo? Não necessariamente, né? O café, acho que é um exemplo muito interessante. A laranja, o suco de laranja, né? A laranja teve uma disparada de preço, muito mais em função de questões fora do Brasil, né? O nosso principal concorrente, os Estados Unidos, está tendo uma produção muito abaixo do esperado, então isso naturalmente faz com que a gente tenha essas oscilações de preço, né? Isso faz parte, quando a gente fala de commodities, né? E o agro está muito vinculado às commodities, né? Naturalmente. Infelizmente, a gente tem essas oscilações de preço. Lógico que algumas questões impactam, né? Se a gente tiver algum ruído interno, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social, enfim, naturalmente você pode ter oscilações na cotação do dólar, né? Questões cambiais e tal. E isso impacta, às vezes, no preço final de determinados produtos, né? Mas, no geral, essas oscilações em preços de commodities, né, elas são comuns. E assim como em determinadas épocas do ano esse preço ele dispara, ele sobe,
é esperado que em outras épocas do ano esse preço volte mais a um patamar mais, digamos assim, normal, né? A um padrão de preço já conhecido. As mudanças climáticas estão aí e estão interferindo no campo, como você bem explicou. E o calor, o frio, toda essa mudança, a gente não tem mais uma estação certinha. Sim. Quanto há uns 10 anos atrás, a gente sabia quando chovia, quando fazia sol. Como que o agricultor se prepara para essa instabilidade que ninguém está conseguindo se preparar? Esse é um ponto interessante, né? Antigamente a gente tinha as estações do ano mais definidas, né? Agora, às vezes a gente tem os veranicos, né? Que são chamados, são determinados períodos dentro do inverno em que tem um calor muito grande ou oscilações em termos de chuva, né? Isso está ficando cada vez mais normal. E isso não é uma entre aspas, um privilégio só do Brasil, né? Isso é no mundo todo. Mas existem algumas, principalmente em relação à seca, né? Que tem ocorrido com uma certa frequência nos últimos anos. Tem muitos produtores que estão, por exemplo, investindo em irrigação, né? Esse é um caminho que está sendo adotado. Logicamente, demanda um investimento um investimento até substancial, mas que acaba garantindo uma certa previsibilidade, né, de fornecimento de água, por exemplo, que é fundamental para a produção agropecuária. Então, essa questão da irrigação vem crescendo muito no Brasil. Existe um campo enorme de crescimento, porque no Brasil, se a gente comparar com concorrentes nossos, a irrigação ainda é muito pouco utilizada aqui no Brasil, seja por ausência de tecnologia, seja por custo, seja porque nós não estamos acostumados, né? Em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, a irrigação está muito presente historicamente, porque são regiões, às vezes, realmente mais secas e que precisam disso, né? E precisam desse apoio hídrico, então, esse é um dos caminhos, né? E tem muita aplicação de tecnologia, né? Hoje tem muitas startups, muitas empresas voltadas para o segmento agro que estão desenvolvendo tecnologias, produtos justamente para tentar mitigar esses problemas climáticos, né? Seja do ponto de vista da chuva, do excesso ou da falta, seja do ponto de vista do calor extremo ou de um frio fora de época, por exemplo. Mas ainda assim, né, com todas essas questões climáticas e com essas estações não tão bem definidas, né, a gente consegue continuar entregando uma produção bastante relevante. Inclusive, esse ano a produção de grãos vai ser recorde, né? Então, e a gente tem uma característica que poucos países têm. Na verdade, não existe no mundo, né? A gente, em determinadas regiões e culturas, a gente consegue ter até 3 safras no ano, né? Isso é uma coisa que não se acha no mundo, né? O Brasil tem essa possibilidade. Então, eventualmente, às vezes, até que caso ocorra, por exemplo, uma quebra muito grande de uma determinada safra, o produtor ainda tem a possibilidade de, às vezes, dentro do mesmo ano, procurar se levantar, produzir e tocar a vida, né? É uma riqueza natural que está chamando a atenção do mundo todo. Exato. Tem incentivos legais para aqueles produtores, ou pequenos ou grandes, que andam na linha, que cuidam do agronegócio, mas também da sustentabilidade, doutor? Sim. Existem muitos incentivos, né, do ponto de vista normativo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, na contratação de um seguro, né? Talvez isso não seja tão presente para os micro e pequenos produtores, mas para os médios e grandes já é muito comum essa contratação de seguros, né? Aquele produtor que, de certa forma, tem comprovadamente uma responsabilidade ambiental, social, né? o ESG, né? Comprovadamente presente ali na produção, no dia a dia, esses produtores eles costumam ter alguns incentivos, né? Do ponto de vista da contratação do seguro, por exemplo, isso é comum. Na obtenção de financiamento, né? Não só em instituições financeiras tradicionais, mas inclusive por meio de produtos que são fornecidos no mercado de capitais e financeiro aqui no Brasil. Se você tem uma responsabilidade ambiental maior, comprovada, você consegue ter alguns incentivos, né? Tudo isso é fruto de uma construção legislativa, né, normativa ao longo do tempo, justamente para privilegiar esses produtores que têm essa característica de ter uma responsabilidade socioambiental maior. Então, sim, existem alguns incentivos, tá? E, naturalmente, o produtor brasileiro, ele tem, acho que um ponto interessante
é que, por muito tempo, o produtor brasileiro ele ficou, de certa forma, refém de algumas instituições financeiras e de incentivos puramente governamentais para financiar a produção. Tá? Quando eu digo refém, não é no sentido negativo, mas é que as opções eram poucas. Né? Com o passar dos anos, principalmente nos últimos 10, 15 anos, muitas alterações foram sendo feitas na legislação, né, que trouxeram novos instrumentos, novos produtos para esses produtores obterem financiamento para a produção. Então, num cenário em que você tem mais entidades envolvidas na concessão de crédito, você aumenta a competição e, naturalmente, isso pode trazer um benefício para todos, né, do ponto de vista de juros, né, condições mais favoráveis de pagamento. Tudo isso é uma construção normativa que vem sendo feita principalmente nos últimos 15, 20 anos, vamos dizer assim, e que tem trazido melhorias, né, para esse produtor rural. Boas práticas, mas também sabemos que nem todos andam na linha das boas práticas. Agrotóxicos ainda é presente, muito presente no agronegócio brasileiro. Como tem sido essa fiscalização, doutor José? Então, houve uma mudança recente, né, na legislação do ponto de vista de aprovação de novas moléculas, de novos produtos, né, que são chamados popularmente de agrotóxicos, mas o termo técnico, vamos dizer assim, seria, a gente pode usar ou defensivos agrícolas, né, ou pesticidas, né, em determinados produtos podem ser classificados dessa forma. Esse termo agrotóxico, ele traz uma conotação um pouco pejorativa, né? Se a gente pensar, eles são muito importantes para a produção agropecuária, né? E todo tipo de molécula, todo tipo de produto, né, que está à disposição do produtor no Brasil, passou por um processo muito rígido de análise desses produtos para verificar se eram seguros, se poderiam causar algum tipo de problema para o meio ambiente ou para a saúde humana, para a saúde animal, enfim, poderiam contaminar solo. Então, existe um processo muito rígido no Brasil, né? E numa alteração recente da legislação, houve algumas mudanças pontuais, tá? Então, agora, um problema que existia no passado é que, por exemplo, quando determinada empresa, geralmente multinacionais, né, queria tentar registrar um novo tipo de defensivo agrícola para ser vendido e utilizado aqui no Brasil, às vezes esse processo levava um período muito longo, né? Muitos e muitos anos, né? Isso, de certa forma, desincentivava essas empresas a tentarem desenvolver novos produtos. A ter uma boa prática. Exato. Então, com as alterações mais recentes, agora existem prazos mais curtos para análise dessas moléculas, desses produtos, para se chegar à conclusão se eles podem ou não ser utilizados, né, pelo público em geral, pelos produtores. Mas, do ponto de vista da segurança ambiental, em relação à saúde humana, saúde animal, continua, a legislação brasileira ela é até uma espécie de modelo para as legislações no mundo, tá? Então, realmente, os defensivos agrícolas, eles têm, acho que é importante deixar isso claro, né? Existe uma conotação, às vezes, um pouco negativa de que isso prejudica o consumidor, pode causar determinadas doenças, né? Mas a produção no Brasil, ela é o que ela é muito em função da utilização desses produtos, né? Que não trazem malefícios para a saúde humana, comprovadamente, né? E elas permitem que esses produtos eles possam ser, de fato, produzidos, que não haja nenhum tipo de problema com pragas, enfim, ao longo do período de produção e que eles possam, de fato, chegar à mesa do consumidor brasileiro. É isso que a gente espera e precisa, né, doutor José? A gente está terminando, mas eu quero te perguntar qual futuro você enxerga para o agronegócio brasileiro e a nossa economia? Olha, o agro brasileiro ele já está muito bem posicionado no mundo, mas, logicamente, ainda tem muito a melhorar, né? Existem algumas questões que podem ser desenvolvidas e que, na verdade, não é que podem ser desenvolvidas, elas devem ser desenvolvidas justamente para que a gente não perca a nossa competitividade, né, no mundo, né? O Brasil, apesar dessa força produtiva, né, agropecuária,
existem muitos desafios ainda. Talvez o principal deles seja a questão logística, né? A infraestrutura de logística, né? O escoamento dessa produção. Determinados produtos são produzidos, por exemplo, no Mato Grosso e são exportados pelo modal marítimo, né? Então, fazer com que isso chegue até algum porto tem sido uma tarefa bastante desafiadora aqui no Brasil, né? Para determinados produtores. Então, acho que o primeiro ponto que tem que ser atacado, vamos dizer assim, no bom sentido, né? É essa questão da infraestrutura, né? E como a gente sabe que o governo, tanto o governo federal como governos estaduais, estão com muitas dificuldades em investir, né, nessa frente, é muito interessante criar-se um ambiente que possa atrair investidores privados, né, justamente para trazerem esse capital, para construir essa infraestrutura que possibilite esse escoamento da produção de uma forma mais fácil. Isso gera ganhos para o produtor, porque fica mais barato o frete. Isso gera ganhos para o país, porque o nosso produto fica mais barato para o comprador internacional, né, e que naturalmente vai optar pelo nosso produto, porque em termos de qualidade nós somos muito bons. Então, isso gera mais divisas para o país. Então, acho que esse é um ponto que tem que ser enfrentado. Não tem mais muita alternativa, não tem muita opção, né? Tem que ser enfrentado. Então, acho que esse é um ponto que tem que ser, de fato, tem que ser colocado na mesa, né? Isso é fundamental. E, do ponto de vista da produção, a gente tem tido alguns, ano a ano, né? Logicamente não é um crescimento contínuo, mas, no geral, ano a ano, a gente tem tido recordes de produção aqui no Brasil, através da aplicação de tecnologia, de novas técnicas de criação, manejo e produção. Então, o Brasil ele tem essa espécie de soft power no mundo, né? Ele tem essa importância do ponto de vista do fornecimento de alimentos, né? Tanto para consumo humano como animal no mundo. Então, a gente tem que manter, a gente tem que fomentar isso, que é um ponto forte nosso, né? Então, acho que os grandes desafios, de fato, é que a gente gerar cada vez mais um ambiente favorável para essa produção, né? Tirar determinadas pesos e burocracias das costas do produtor e deixar com que, de fato, a gente consiga continuar produzindo com bastante qualidade, muita responsabilidade ambiental. Então, para o futuro, eu vejo um país cada vez mais, um Brasil cada vez mais olhando para o agro como um ativo nosso, como algo que a gente tem de bom e que tem que trabalhar em cima disso e melhorar as condições de produção. Ótimo, adorei recebê-lo e aprender com você. Foi um prazer. Obrigado a você, Ana, e a todos os nossos telespectadores da Rede Vida. Obrigado. Este foi o Rede Vida Serviço. Nós falamos sobre a importância e o papel fundamental do agronegócio brasileiro. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.